Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Jornal Conecta e vamos aos destaques de hoje. Juíza determina que a Associação Bom Pastor apresente valores em caixa. Hoje é dia de chumbo grosso, tem tiro certo e bala perdida. E ainda sua saúde e seu direito com Júnior Desuani. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Conecta. A juíza doutora Maria Clara Schmidt de Freitas, da 2ª Vara Civil de Catanduva, determinou que a Associação Bom Pastor apresente no prazo de 30 dias os valores em caixa. Bom, então estamos recebendo aqui em nosso jornal pela primeira vez o Dr. Márcio Tomazini, que é o gestor jurídico da Câmara aqui de Catanduva. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso jornal. Obrigado, Natália. É uma honra para mim estar aqui, certo, com o seu trabalho aí no Conecta, que sempre é muito aceito aí na sociedade e digno de elogios. Muito obrigada. E eu fico muito honrado, repito, por estar presente aqui e poder participar do programa. E falar também um pouquinho, vim esclarecer sobre essa decisão da juíza, que saiu, foi publicada hoje, inclusive. Gostaria que o senhor explicasse de uma forma aí, para que todos possam entender, o que diz essa decisão aí da juíza, que é sobre aquela ação civil, Exatamente, Natália. A questão é o seguinte, a SEI também que está correndo paralelo a essa ação ela foi promovida pelo Ministério Público. Ela já data de 2019, Então, essa ação civil pública, ela é feita no intuito de proteger a coletividade em relação a diversas situações, inclusive nessa em específico, com relação à liberação ou não do loteamento Bom Pastor. A doutora Maria Clara, juíza titular da 2ª Vara Civil, ela deu uma decisão após uma análise da documentação até agora apresentada no processo, que não é uma decisão que define define o processo. Ela está colhendo elementos para tomar essa decisão posterior, Então, nessa decisão agora que saiu publicada hoje, ela determinou que a associação, com o intuito, é óbvio, de ver a situação financeira da associação, ela fez uma determinação dando um prazo de 30 dias para que a associação e a diretoria, no caso, apresente os valores que ela possui em caixa, certo? Inclusive, com essa decisão aqui, o próprio cartório da 2ª Vara Civil já tem condições de encaminhar aos respectivos bancos, que faz pelo CNPJ, para saber qual que é o valor exato que ela possui em caixa, Se ela está solvente para fazer toda essa situação do desenrolar aí do loteamento. Ela pediu também que se procedesse, que traga aos autos também a associação, a avaliação dos lotes do empreendimento. Então, são todos os lotes, acompanhada dessa avaliação de ART do responsável que vai dar esse laudo da avaliação do terreno, E ela quer também um quadro comparativo desses valores dos lotes com um orçamento detalhado e totalizado das obras de infraestrutura necessárias à regularização do empreendimento, também acompanhado por uma pessoa que possui um ART responsável por esse documento. Então, ela deixa bem claro aqui, necessárias a regularização. Então, infelizmente, o loteamento não está regularizado. Porque essa ação está correndo. Exatamente, ainda. A ação está correndo, necessita desses documentos. Aí a juíza vai verificar essa situação financeira da associação, vai verificar, além dos valores que tem em conta, vai verificar também os valores que estariam sendo determinados nesses terrenos, Se eles vão servir de garantia ou não, se vai superar ou não os valores dessa infraestrutura.
Porque todo loteador, quando vai fazer um terreno, tem que, já assim, vamos supor, dar o loteamento com toda essa infraestrutura garantida, né? Que no caso aí foi repassado aos próprios compradores aí para estar responsáveis pela infraestrutura. Só que, na verdade, os compradores não poderiam ser responsáveis pela infraestrutura. Quem é responsável é o loteador. Sim, que é muito caro, né, doutor? É muito caro. Uma infraestrutura é altíssimo valor, porque vai água, esgoto, asfalto, guia, sarjeta, iluminação pública, né? É muito detalhe, tem que deixar área verde, tem que ter o impacto ambiental dependendo do local. Acaba ficando inviável, né? Acaba ficando inviável. E tanto que por isso que a justiça ela fica assim em cima dessa situação, porque se de repente o loteador ela libera esse loteamento sem essas infraestruturas, o que acontece? Acaba sendo solidário essa responsabilidade a própria prefeitura municipal. Então o município acaba tendo que arcar com essas despesas. Sim. Porque ele liberou um loteamento que não tinha essa infraestrutura. Então, por isso, todo esse cuidado para esses detalhes aí. Então, não está regularizado, não. Como o padre falou na última sexta-feira num programa de entrevista, né, uma rádio, falando que estava tudo certo, tudo regularizado, somente esperando a decisão da juíza, que no caso não é essa, né? Infelizmente, né, para as famílias aí também que estão aguardando estão sonhando o terreno, infelizmente não está regularizado, não está autorizado. É uma decisão, na verdade, vamos dizer assim, interlocutória, ela está no meio do processo. Então, a associação, cumprindo essa determinação, vai voltar para ela vai encaminhar ao Ministério Público, vai ser analisado e aí sim vão ser tomadas outras decisões, até uma decisão final que, se tiver de acordo com a lei, vai ser liberado. Se não tiver, infelizmente, o cartório não vai poder, enquanto essa ação civil pública estiver em andamento, não estiver regularizado, não vai ser liberado. Doutor, as pessoas que compraram então um lote, elas podem ser restituídas aí pelos valores devidamente atualizadas, né, de acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e com juros legais de 1% ao mês? Sim, Natália. Na verdade, essas pessoas que se sentiram lesadas ou até agora não conseguiram recuperar esse valor, eu acredito que até a associação estaria fazendo um procedimento de devolução, mas o dinheiro sem juros e sem correção, né? Porque são 7 anos. São 7 anos, né? Que eu mencionei aqui, o processo é de 2019, né? Mas já estava comercializando antes. Sim. Então, tivemos uma oitiva de uma advogada também lá na SEI. Inclusive, aqui eu quero parabenizar o trabalho da SEI, que é composta pelo vereador Maurício Gouveia, o presidente, pelo vereador presidente da casa, Marquinhos Ferreira, que é o membro, e pelo vereador... ele é relator. E o membro é o vereador Gleison Begali. Então, eu quero aqui destacar o trabalho da SEI, que está empenhada, já desvendou uma grande situação aqui do acompanhamento dessas pessoas, está fazendo o máximo possível para compartilhar com essas pessoas aí todos os procedimentos necessários com o intuito de regularizar e jamais atrapalhar, como foi dito, mesmo, né? Informar, né? Informar, está à disposição, inclusive documentos que a SEI possui. Ela já falou através do presidente também, e relator Marquinhos Ferreira, e o presidente da SEI também, o Maurício Gouveia, com o membro Gleison Begali, que os documentos que as pessoas necessitarem, está tudo disponível ali na SEI, porque foi quebrado o sigilo do processo, né? E a SEI também possui todos esses documentos, e o intuito da SEI é ajudar essas pessoas, né? Tanto que, voltando ao assunto, essa advogada, ela foi solicitada a presença dela para, inclusive, mencionar sobre essa situação. Então, ela teve uma cliente que se sentiu indignada, né, de não receber os valores,
ela entrou na justiça, conseguiu ganho de causa em primeira e segunda instância, e ela foi ressarcida dos valores com as devidas atualizações e juros de 1% ao mês, né? Conforme determina a tabela do Tribunal de Justiça, qual você falou. E ela teve também um adicional de danos morais, porque a Justiça entendeu que foi... a honra dela foi manchada com essa situação também, né? Porque ela acreditou numa situação que acabou não acontecendo. Porque então, a pessoa ela fica naquela esperança de ter a sua casa própria, né? Exatamente. E aí passam-se 7 anos e até ela saiu agora de um nada estado, voltou para cá, ainda, né? deixou tudo, investiu nesse projeto, infelizmente, como não houve a regularização, então ela teve o dinheiro todo ressarcido e os danos morais, né? Então a pessoa que se sentir lesada, ela deve sim procurar a justiça, que ela consegue ter o ressarcimento desses valores devidamente corrigidos, né? Porque eu acredito que a associação estaria pagando administrativamente só o valor da época, né? Bom, a SEI foi prorrogada, né, para mais 180 dias. Foi ano que vem. Novas oitivas. Novas oitivas. Inclusive também após a chegada desses novos documentos também, a SEI vai ter mais elementos, né, para poder estar aí trabalhando em conjunto com a Justiça no intuito de realmente auxiliar essas pessoas e jamais prejudicar. Exato. De qualquer forma, porque, desculpe te interromper, Natália, não, mas a situação aqui, se não regularizar junto a essa ação civil pública esses terrenos, infelizmente eu ressalto aqui que não vão conseguir regularizar o loteamento para poder prosseguir aí nesse projeto. E o que acontece a partir daí? Por exemplo, com o prefeito? Porque ele era o presidente da associação que estava liderando e vendendo esses terrenos. Aí não fica bom para ele, né? Esse lado aí vai depender da interpretação da juíza, por exemplo. No caso, veja dela. bem, esse caso aqui, ela está verificando vamos dizer assim, o comportamento da diretoria. Na verdade, essa diretoria, ela tem que responder a essa decisão da juíza. No entanto, a época em que o prefeito Padre Oswaldo era o presidente da associação, quando entrou essa ação, depois houve uma mudança da diretoria. Então, sim, quem assume a diretoria assume as responsabilidades também. Então, por isso que eu destaco aqui e parabenizo o trabalho da SEI, porque quando foram ouvidas na SEI o presidente, o atual presidente, o tesoureiro, primeiro e segundo tesoureiro, eles não souberam informar nada dessa situação financeira da associação, nem com relação a lotes. Eles praticamente estão sendo, não sei se eu posso usar esse termo, aí, laranja, ou sendo usados para simplesmente tá no papel, porque como não responderam, né, então agora perante a justiça vão ter que achar um meio de responder, né? Por isso que eu falo, destaco que o trabalho da SEI que serviu de base para a justiça poder tá requisitando esses documentos. Sim. Agora, em relação à responsabilidade aí do padre, ela pode ser também depois no desenrolar aí dos trabalhos da SEI e também desse processo, pode ser configurada alguma questão, sim. Mas aí eu não tenho como antecipar por falta de elementos, né? Sim. Mas aguardar a decisão tem da que juíza, ser aguardado, né, para ver ali onde que ele se encaixa nessa situação. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Você falou de uma forma simples que eu acho que o pessoal aí vai conseguir entender, principalmente os cotistas, né? Exatamente. Que acompanham aí o desenrolar da SEI, né? Estão acompanhando aí, com certeza eles entenderam. O doutor deixou bem claro aí que não é a decisão final da juíza. Não, exatamente. Né? Inclusive, Natália, eu até aí conclamo os associados que quiserem ir na Câmara. A Câmara está aberta das 8 às 11, das 13 às 18 horas. Para tirar dúvida. Para tirar qualquer tipo de dúvida
E ali o pessoal da composição da CEI, os vereadores estão todos ali, nós, o jurídico, estamos ali também. A dúvida que eles tiverem, a gente tem todos os documentos necessários ali para esclarecer, que a gente realmente quer auxiliar nesses esclarecimentos, né? Não deixando eles aí, às vezes, acreditar numa situação que realmente não vai acontecer. Né? Se não tiver essa regularização, infelizmente. Então, pelo menos eles sabendo do que está ocorrendo, aí eles têm essa opção de ficar ou pedir o dinheiro na justiça. Né? Internautas nos mandaram uma foto da paróquia Imaculada Conceição, que foi alvo de vandalismo nesta quarta-feira. O sacrário onde as hóstias são guardadas foi quebrado e as âmbulas, como são chamados os recipientes onde ficam as hóstias, foram danificadas. Os fiéis que frequentam a igreja lamentaram o ocorrido e disseram que, além de ato de vandalismo, é uma falta de respeito com a igreja e com Deus. Nas redes sociais da paróquia, eles convidam os fiéis a participar nesta sexta-feira, às 20h, do ato de desagravo. E se você tiver alguma denúncia a fazer, envie para a gente aqui no Boca no Trombone, neste número que aparece na sua telinha, 17 997 56 4979. O plenário do Senado aprovou na noite desta quarta-feira a indicação de Flávio Dino para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. O ministro da Justiça e Segurança Pública do governo federal, Dino, foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga aberta com a aposentadoria da ex-ministra Rosa Weber. Foram 47 votos favoráveis e 31 votos contrários e 2 abstenções. Essa foi a última etapa antes da confirmação de Dino como novo magistrado. Antes da votação em plenário, Dino passou por uma sabatina de quase 11 horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde recebeu o voto favorável de 17 dos 27 integrantes do colegiado. Olá pessoal, boa noite aos internautas, ao pessoal que nos acompanha. E hoje mais um Chumbo Grosso e nós vamos tratar de 2 assuntos que estiveram em pauta aí a semana toda. O primeiro assunto é uma aberração, o nosso gestor municipal mentir. Ele mente, ele é mentiroso, ele está sendo mentiroso. E aí, para não ser julgado, né, do que eu estou falando e interpretado mal, achar que a gente está aqui colocando um selo no gestor, fazendo uma oposição por fazer, coloca aí para mim, Cauane, o que o nosso prefeito, veja, prefeito que é padre, falou numa recente entrevista aí no programa da querida Mara Gabas. Por favor. Está tudo de forma legal, tudo no tempo legal, esperando só a publicação. O que há entrave? A maldade de alguns vereadores que entraram aí com a CEI para prejudicar o projeto. Senão o projeto já teria sido publicado, né, pelo cartório municipal de registro, do cartório de registro de loteamento. Então, pessoal, é por isso que nós estamos afirmando que o nosso prefeito municipal, que é um padre, ele está mentindo. Vejam vocês uma decisão judicial, uma decisão no meio de um processo, de uma ação civil pública que foi concedida ontem, dia 13 de dezembro.
Nessa decisão, a juíza afirma que a Câmara não pode, está impedida, pede para a Câmara nem ingressar, nem peticionar nesse feito. E, na verdade, é esta ação, exatamente essa medida judicial, que está impedindo o registro do loteamento, que era da associação que o padre administrava. Então, gente, não pode. É muito grave isso. Um prefeito que representa uma população, um religioso que dá o ombro, que ouve, que perdoa, que é uma entidade venerada aí pelos seus seguidores religiosos, não pode mentir desse jeito. Então, coloca na tela aí pra gente, Cauane, a decisão de ontem. E o prefeito quer jogar esse fardo, essa culpa na Câmara de Vereadores. É muito feio isso, né, Oswaldo? Só para vocês entenderem, pessoal, nesta ação, o Ministério Público, o promotor de justiça, questiona várias situações envolvendo a Associação Bom Pastor e o loteamento, que todos conhecem popularmente por ser o loteamento do padre. Ele questiona, por exemplo, que a loteadora, né, a associação, teria que arcar com a infraestrutura. E a juíza, nessa decisão de ontem, quer saber se há dinheiro para isso. Ou seja, não é simplesmente entregar os lotes sem a infraestrutura. A juíza e o Ministério Público querem assegurar que as pessoas que compraram uma parte desse loteamento terão direito à infraestrutura. E o que é isso? As ruas pavimentadas, a rede de água, ao abastecimento de esgoto, a iluminação pública, enfim, que tenham um mínimo de dignidade. E é isso que está barrando o registro do loteamento. É óbvio que a Câmara também está investigando através de uma SEI, mas são coisas distintas, são coisas que estão seguindo em paralelo. Então, prefeito Oswaldo, por favor, não minta novamente para essas pessoas. Vocês estão vendo a gravidade. Ele é o dirigente máximo da prefeitura, do município, é o representante do nosso município, e ele não pode mentir desse jeito. Bom, pessoal, o outro tema que eu gostaria de tratar aqui é sobre um projeto de lei de iniciativa da prefeitura também e que tem sido defendido pelo secretário de Desenvolvimento e que institui o serviço de inspeção municipal. O que é isso? Aqueles produtores de alguns ramos, né? Aqueles produtores, por exemplo, de carnes, fornecedores de ovos, por exemplo, de produtos agropecuários, agrícolas, etc., teriam a possibilidade de utilizar-se de um serviço de inspeção municipal para regularizar a venda dos seus produtos dentro do município. Isso é excelente, isso é perfeito, isso é o melhor dos mundos. Mas, diferente do que tem defendido o secretário de Desenvolvimento, no projeto de lei que foi enviado para a Câmara, não fica claro que é uma opção. E qual é a preocupação dos vereadores e de toda a população? Que aquela empresa já estruturada e que funciona regularmente com as normas estaduais e federais tenha mais um tipo de burocracia, que não seja facilitado e seja sim usado esse projeto de lei depois de aprovado para exigir mais taxas dos catanduvenses. Então, de forma muito acertada, as comissões que opinaram pelo projeto opinaram pela vista em 10 dias desse projeto, para que a prefeitura faça as adequações necessárias, que conste claramente que esse projeto, que essa intenção e que a obtenção desse selo, dessa inspeção municipal, seja realmente facultativa e não seja mais um instrumento de burocratizar atividades no município de Catanduva. Então, o nosso parabéns na pessoa do vereador Maurício Gouveia, quem encabeçou essa discussão, mas também aí a todos os vereadores que opinaram favoravelmente a uma melhor análise desse processo, porque realmente nós precisamos de dar essa segurança aos catanduvenses. E eu digo isso porque hoje nós pesquisamos também, a Cauane vai colocar na tela para vocês aí, a Lei de Liberdade Econômica, feita pelo então secretário e tão defendida pelo então secretário de Desenvolvimento Econômico, o Rodrigo Sanches, ela ainda
não foi implementada no município. A Câmara deu um aval, deu um cheque em branco para a Prefeitura desburocratizar atividades e Catanduva tem o tempo de abertura de empresas mais de 3 vezes maior do que no estado de São Paulo e até a média brasileira. Enquanto no Brasil se demora algo em torno de 1 dia e 5 horas, no estado de São Paulo 1 dia e 11 horas, essas médias foram agora de outubro, Catanduva é mais de 3 dias e 14 horas. Ora, prefeitura, ora, secretário, meu amigo Fernando Braz, vamos trabalhar para reduzir esse tempo. Catanduva necessita da desburocratização. Então, enquanto se adequa aí o serviço de inspeção municipal, que o senhor mandou a lei e que está sendo discutido, o porquê não trabalhar para reduzir esse tempo de abertura de empresas em Catanduva? Você tem funcionários competentes e dando a estrutura correta para esses funcionários, você consegue sim reduzir e ser competitiva a atividade de desburocratização em Catanduva. Você consegue que as pessoas realizem suas atividades de empreendedorismo de forma mais facilitada, de forma mais ágil. O que está acontecendo hoje em Catanduva é a colocação de entraves ao empreendedor. E os dados estão aí, a Cauane colocou para vocês. Os dados estão aí. Catanduva é 3 vezes mais lerda na abertura e legalização de empresas do que a média nacional. É uma vergonha. Então, fica um alerta aos vereadores, o parabéns aos vereadores que pediram vistas desse projeto de lei e o alerta, o pedido ao secretário de Desenvolvimento que se debruce sobre esse tema, que realmente desburocratize as atividades em Catanduva e facilite realmente a vida do empreendedor. Um grande abraço. Então, pessoal, dentre esses 2 temas que nós tratamos aqui hoje, o nosso tiro certo vai para o vereador Maurício Gouveia, em nome aí de todos os vereadores que entenderam essa necessidade de colocar aí o selo de inspeção municipal como facultativo. Parabéns, vereador. E aí, a nossa bala perdida, o tiro certo para o vereador Maurício. E a nossa bala perdida, eu nem vou mencionar mais o nome dele. É o nosso Pinóquio. Não pode. O senhor representa uma população e representa uma religião. Poxa, vamos melhorar aí. Um abraço. Uma mulher foi presa em Novaes por conduzir uma caminhonete roubada. De acordo com a polícia militar, a mulher foi abordada, pois estava em atitude suspeita e durante a vistoria foi constatado que o veículo tinha sido furtado em Catanduva há alguns dias e a placa pertencia a um outro veículo. Ela foi presa em flagrante por dirigir veículo com sinais de identificação adulterada e a caminhonete apreendida para perícia. Boa noite, amigos do Conecta, mais uma quinta-feira aqui com vocês e hoje nós vamos falar sobre coparticipação em planos de saúde. Antes, eu aconselho os nossos amigos a darem uma olhada num programa que foi gravado dia 27 de julho, agora de 2023, que nós falamos sobre reajustes de plano de saúde e lá tem uma definição importante que vai ajudar aqui no nosso entendimento, tá, dos planos de saúde. Lembrando que nós temos praticamente 2 modalidades de plano de saúde, né? São os planos individuais ou familiares e ou planos coletivos empresariais ou coletivos por adesão, né? Que são aqueles planos que são contratados por uma associação ou por um sindicato, por exemplo, e você se associa a essa entidade e através dessa associação você pode aderir ao contrato do plano de saúde e ter os benefícios, né? Então nós vamos a princípio fazer essa definição, né? Essa classificação: planos coletivos empresariais, coletivos por adesão, ou os planos individuais ou familiares, né? Tanto um quanto o outro ele pode ser adotado, tá? O que é a coparticipação? A coparticipação é aquele valor que você paga, além da mensalidade, você paga alguns valores fixos ou valor em percentual das consultas, dos exames e dos procedimentos que você possa estar realizando através do plano. Então você tem o valor que você paga da mensalidade e
um valor fixo ou um valor percentual desses serviços prestados pelo plano de saúde, ok? Então, essa é uma modalidade que existe nos planos, tá? Onde está especificado isso, né? Onde é a última alteração regulamentar disso? É da resolução número 434 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que alterou as regras da coparticipação. Então, eu extraí algumas coisas mais importantes que eu quero passar aqui para os nossos amigos, que fiquem atentos quando da contratação de um plano de saúde, ou mesmo se você já tem um plano de saúde que tem coparticipação. Interessante que você dê uma olhada no contrato, né, nas condições gerais para a utilização, para que você não tenha nenhuma surpresa na hora de usar o serviço desse plano, tá? Então, quais são as questões mais importantes, né? A operadora do plano de saúde ela é obrigada a informar claramente as taxas e regras da utilização da coparticipação. Então, se você tem um documento, se você tem um contrato onde não está claro isso, você peça para o seu plano que você quer essas informações claras de como é a regra de utilização da coparticipação. Se taxa fixa, se um percentual, enfim, você tem que estar muito bem informado sobre isso. É um dever de informação, é um dever informacional do plano de saúde e um direito seu como consumidor, como cidadão, saber do quanto você está pagando por cada procedimento ou quanto você pagará no caso de um procedimento futuro, né? Segundo ponto importante, o beneficiário não pode pagar 100% do valor do procedimento de saúde. Ok? Então você paga uma coparticipação, você coparticipa no custo do procedimento. Então, se o procedimento custa R$100 e o plano te cobra R$100, não pode, é proibido, tá? Você tem que ter uma participação, né? Ou de valor fixo ou percentual, ok? Terceiro ponto, a operadora é livre para definir a taxa da participação ou da coparticipação de cada procedimento, tá? Porém, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela recomenda que esse percentual não ultrapasse 30% do valor do procedimento, ok? Então, quando vai cobrar qualquer procedimento a título de coparticipação, não pode exceder a 30%. E isso os tribunais têm entendido que exceder a 30%, ele traz uma onerosidade muito grande, né? Chama de fator restritor à saúde. Então, não pode. Então, observe, há planos que colocam 50%. Isso é questionável juridicamente, ok? Então, veja o seu plano, veja como está o enquadramento, o quanto você está pagando, ok? Vamos lá, agora algumas questões práticas, né? Qual é a vantagem de ter um plano com coparticipação? Bom, a vantagem é que você tem um plano com uma cobertura de um plano normal, né, que são aquelas coberturas previstas no rol da ANS para uma série de procedimentos, uma série de tratamentos, de doenças que são cobertos pelo plano também com coparticipação, tá? Outra vantagem dele é que você tem um menor custo da mensalidade. Por quê? Porque como você participa na despesa que você ocasiona ao plano, então se você coparticipa pagando uma parte, como nós falamos aqui, o teto recomendável de 30%, a operadora de saúde tem uma receita adicional quando você usa o plano. Então a mensalidade passa a ser mais reduzida. E também porque como você contribui individualmente e cada pessoa que compõe o plano de saúde colabora, coparticipa, né, pagando uma parte dos custos, você desonera os outros integrantes do mesmo plano. Então, o plano acaba ficando com a mensalidade mais acessível, mais barata. Do outro lado, nós temos a questão das desvantagens. Quais são as desvantagens de você ter um plano com coparticipação? Tá? Lembrando que você participa em todos os procedimentos, todas as consultas, todas as terapias. Então, caso você necessite de um tratamento especial, um tratamento muito caro, você vai ter que participar, você vai ter que coparticipar, você vai ter que pagar a sua parte dentro do contrato que você assinou. Se é 30%, se é 20%, você vai ter que arcar com essa parte e o plano arcar com
a diferença, né? Então, suponhamos que você tenha que fazer um tratamento, hoje um dos tratamentos mais caros, né, os tratamentos que têm um valor considerável em função do que de medicação, de terapias novas, são tratamentos oncológicos. Então, vamos imaginar que você tem um tratamento com um custo, né, mensal aí próximo de R$100 mil, que você tem que fazer uma quimioterapia mensalmente do custo de R$100 mil. Você vai ter que coparticipar com R$30 mil por mês e o plano com R$70 mil. Essa é a regra da coparticipação. Então, essa é a grande desvantagem que você tem, ok? Evidentemente que dentro desse exemplo que eu dei, há muitas possibilidades que tem que ser analisado caso a caso, no caso concreto, mas, via de regra, das relações jurídicas, relações contratuais, o mecanismo é esse de funcionamento. Então, fica hoje aqui, atenção na contratação do seu plano de saúde, onde ele tenha a previsão de mecanismo de regulação. Vai estar lá, mecanismo de regulação e depois a questão da coparticipação. Veja muito bem como funciona, veja as taxas, veja o percentual para que você não esteja assinando um contrato que você vai ter surpresas depois, ok? Em caso de dúvida, procure seu advogado ou procure um profissional especialista em direito da saúde para auxiliar e tirar as suas dúvidas e que você faça uma boa contratação, ok? Por hoje é isso, meus amigos, estamos aqui à disposição, aguardando a sua sugestão de matéria, manda sua dúvida, suas perguntas para Facebook e Instagram, Júnior Dezuani, tudo junto, minúsculo, ou pelo WhatsApp do Conecta, que é o 19 9248 9494. Boa noite, amigos, até semana que vem. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Quando o coração bateu mais forte, ajudei você a ir adiante. Também trouxe notícias que mudariam seu mundo e fiz questão de cuidar dele, sem medir esforços para isso. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite. Pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Mesmo passando por tantos momentos, foi em meus braços que te acalmei e mostrei que sempre estarei com você, participando de suas conquistas, cuidando do hoje e celebrando o futuro. Pois a nossa amizade é para sempre. Unimed Catanduva, 50 anos. É para sempre. O Jornal Conecta termina aqui. A você uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã. Obrigado pela sua companhia.